tu ainda achas que vais ser jogador? Estes gajos, estes miúdos ainda vêm para aqui a pensar que vão dar jogadores. Isto agora, a tua vida vai ser esta, vai ser jogar aqui nestas equipinhas. Isto é mesmo o one man show, não é? É o jogador de futebol. Eu tirei-me para o Líbano, que na altura, quando falei à minha família que eu ia para o Líbano sem nada certo, toda a gente, os meus amigos todos, tu és maluco. Depois eu atiro-me para a Tailândia, estilo Líbano, e eu assinei numa equipa ucraniana. Mas olha, encontrei uma coisa para ti, Azerbaijão. Viajaste o mundo para poder jogar futebol, ou foi um bocado o contrário, que foi jogar futebol para poder viajar o mundo? E o futebol era a minha vida, apesar de eu receber 300 euros, eu comportava-me como se recebesse 10 mil. 7ª jornada do Campeonato F Braga, ou capa da Menzel? E eu nessa já consegui ir, e essa acabei por ganhar. E na altura fiz a capa da Menzel. No final do jogo tinhas os miúdos à tua espera, a gritar, a esperar que tu fosses tirar fotografias, a pedirem autógrafos na camisola, miúdos a trazerem-me camisolas do Ronaldo para eu assinar. E eu assinar camisolas de Ronaldo. Portanto, Carlos Domba, bem-vindo ao Completamente. Uma grande honra ter-te cá. Pá, eu nem sei bem como é que te define, porque é profissional de futebol, é modelo, é viajante, é poeta em part-time, não é? mas é bom ter-te cá. Como é a minha primeira pergunta, quando estava a preparar o episódio, eu estava a pensar que tu viajaste o mundo para poder jogar futebol, ou foi um bocado o contrário, que foi jogar futebol para poder viajar o mundo? Antes de mais, obrigado pelo convite, Dani. É uma honra estar aqui no teu podcast. E essa pergunta desarma-me já desde o início. Eu acho que eu desde miúdo sempre tive o sonho de ser jogador de futebol e sempre tive muito assente em mim que ia tentar fazer tudo possível para conseguir chegar a ser profissional de futebol. E eu, quando cheguei ali a uma idade, na altura quando eu saí de Portugal, foi aos 26, quando eu achei que não iria conseguir ser profissional em Portugal, eu fiz de tudo para conseguir ir para fora, e foi um bocadinho por aí. Acho que foi o futebol que me levou a ver o mundo. E agradeço muito ao futebol. Pois, mas inicialmente até tu, quando começas a tua formação, não é? Que fazes a formação toda praticamente no Braga, sim, chegas a capitão dos Júniores, não é? Sim. O sonho aí já nem se pensa muito de fora, não é? Uma pessoa quando está nesse processo, pensa, eu agora estou, sim, e quero estar, e se calhar podes-nos falar um bocadinho disso, não é? Porque até que chegas a ser chamado na altura à equipa principal, 2011, não é? Sim, sim. Se calhar nessa altura o processo é um bocadinho diferente, é pensar, eu vou tentar se ingrar cá. Sim, tu nessa altura tu tens todos os sonhos do mundo, não é? Tu achas que, não, eu vou ser jogador de Real Madrid, vou jogar na Champions, vou jogar na Seleção Nacional, e acho que essa deve ser a ambição de todos nós. Mas eu tenho até um percurso curioso nas camadas jovens do Braga, e eu na altura, quando cheguei, eu era aquele miúdo mais, não era muito agressivo, era mais só de bola no pé, e até os meus primeiros anos de Braga foram complicadíssimos. Eu era aquele miúdo que nunca era convocado para os jogos, que os meus colegas iam fazer torneios internacionais, iam à França, iam a outros países, e eu era sempre aquele miúdo que nunca era convocado. Ficava sempre em Braga, ficava sempre triste, que por época tinha 2 jogos ali nos iniciados, só que eu fui fazendo sempre o suficiente, o mínimo, para ir passando de escalão. Okay. Aquele mínimozinho, ok, pronto, tu não jogaste muito, mas pronto, vais mais uma vez, mais um escalãozito, porque eles até viam em mim alguma qualidadezita. Cheguei a ser dispensado nos iniciados. Ok. Eles disseram-me, pá, não vai dar, e achamos melhor tu encontrares outra solução, mas no próximo ano, como vai ser um novo treinador e nós não sabemos ainda quem é que vamos contratar, se quiseres aparece aqui na próxima pré-época. E eu naquela altura tinha muito assento em mim que eu tenho que continuar no Braga, eu saí do Braga, isto é um passo super atrás. Ou seja, com 12 anos, mas já com aquela mentalidade de eu quero seguir esta carreira, não é? Sim, ali na altura, naquela transição de iniciados para juvenis, e eu vou aparecer na mesma na pré-época, mesmo que eles me digam que não e que não me querem, eu vou tentar. E fui, e na altura o mister dos juvenis nesse primeiro ano gostava muito de jogadores tecnicistas e que tinham até qualidade, e ele até fazia muitos exercícios com qualidade individual, e eu destacava-me nesse tipo de coisas. Okay. E ele, mas tu até tens, vou ficar contigo. E foi assim, depois juvenis A comecei a ser titular, foi suficiente para conseguir subir a júnior, e pronto, e depois é que consegui acabar, fui de não utilizado e de pior jogador dos iniciados a acabar a formação no Braga como capitão, inscrito na Primeira Liga, na altura na Liga Europa.
Só que infelizmente não consegui ser utilizado na Liga Europa nem no campeonato. Na altura o Braga tinha uma super equipa, uma geração de ouro, as lendas todas, foi o ano em que era só craques. Então, mas é engraçado que tu mesmo já nessa altura já tens essa mentalidade muito focada, não é? Ou seja, e vamos ter a oportunidade de falar da tua carreira, mas parece que nos primeiros anos, quase de formação, já há esta mentalidade de subir a pulso, isto não me vai dar, isto me vai cair no colo, eu vou ter que trabalhar para lá chegar, não é? Sim, eu lembro-me perfeitamente do momento em que o chip mudou, foi ali na altura dos 16 anos, eu percebi que tinha que fazer mais que os outros. Eu percebi que não, se eu não começo a andar mais que os outros, eu vou ficar para trás. E porque ali já começas a ver que todos começam a ter muita qualidade ou tu estás acima. Eu lembro-me perfeitamente, nós na altura treinávamos nas camélias e tínhamos que fazer aquele percurso todo a pé, e no final do treino íamos de carrinho embora, e não tínhamos ali muito tempo, porque na altura não és profissional, é aqueles treinos no final da escola, e tinha que ser aquele treinar, tomar banho rápido e ir embora, porque a carrinha estava à espera para levar todos os miúdos embora. E eu lembro-me perfeitamente no final dos treinos ir a correr, camélias acima, para ter ali 15, 20 minutos de ginásio. E eu ia diretamente para a parte do ginásio, fazia ali um ginásiozinho, só para conseguir fazer um ginásio antes de poder ir embora. Eu lembro-me que o meu chip mudou aí. Brutal. Comecei a trabalhar um bocadinho mais, e começou a dar mais frutos. Depois foi a partir daí que comecei a jogar mais, a ter mais cuidado com a alimentação também, foi aí que tudo mudou. Isso é uma escola, porque muitas vezes os pais têm muito essa expectativa, não é? Quando os miúdos estão a crescer, estão na formação, começam a estar num clube com visibilidade, começam a jogar, muitas vezes cria-se esta expectativa, não é? De que vai ser jogador de futebol, vai ser estrela, mas a verdade é que o futebol já te está a dar nessa formação, não é? Porque essas competências, essa responsabilidade, essa mentalidade vencedora já vai crescendo ao longo desses anos. Quase sem ter consciência nisso, não é? Mas tornas-te uma pessoa diferente só por esse processo de futebol, não é? Sim, e sem dúvida que o futebol moldou a minha personalidade nessa altura, porque traz-te responsabilidade. Tu nessa altura começas a perceber o que é que são respeitar horários, porque depois, e jogando num clube como o Braga, a exigência é muito grande. E mesmo todos os treinadores com os quais tive o prazer de ser treinado, eles eram todos muito exigentes. E não havia cá chegar atrasado a um treino, chegar atrasado a um jogo, aquilo acabou. Era impensável. E isso começa a criar em ti a responsabilidade, e acho que isso ajuda-te muito na tua vida futura. Sem dúvida. Porque eu lembro-me que era eu que acordava a minha mãe para não chegar atrasado. Bora rápido, temos que ir, porque se eu chegar atrasado já não jogo. Tal e qual. E isso começa a criar em ti a responsabilidade. Eu punha o meu próprio alarme, e é um bocadinho por aí. Sem dúvida. E portanto chegas a esta fase júnior, não é? Estamos a falar de 2010, 2011. Sim. Braga tem uma super equipa, que é o ano que chega à final da Liga Europa. Sim. Acho que cai da fase de grupos, não é? Da Liga dos Campeões na altura. Há jogos de preparação com o Liverpool, com o Domingos Paciência, que tu estás lá. Sim. Não é? E portanto, esta época estás no topo do mundo, no fundo, não é? Sim. Como é que as coisas acontecem? Sim, eu lembro-me nessa altura eu jogava pelos Júniors, e depois nessa altura da fase eliminar da Liga Europa, que até o Braga apanhou o Liverpool, e eu treinava os dias todos com a equipa principal, até porque na altura eles tinham muitos jogadores indisponíveis e tinham muitos lesionados, e eu lembro-me no jogo do Liverpool em específico, os centrais estavam todos lesionados. Eu nessa altura jogava a central, e eu lembro-me perfeitamente, eu joguei, tivemos um jogo de júniores, foi Braga-Feirense, num relvado muito mau. E lembro-me, no primeiro treino da semana, nós chegarmos e sentarmos-nos no auditório da equipa principal e fomos analisar um Liverpool-Manchester United. E eu lembro-me perfeitamente de aquele choque de realidade para mim, de ter acabado de jogar contra o Feirense, ali numa relva toda ranhosa, e chegar ao auditório e sentar-me a ver um jogo ali da Sport TV que eu tinha visto em casa, que estou a análise, o próximo adversário, entre aspas, estou a ver aqui um Liverpool-Manchester United, aquilo parecia real, não é? E senti-me mesmo senti que será que é possível, será que vai dar para mim? Claro. E depois na altura eu lembro-me de ir ver essa convocatória mesmo com esperança do meu nome estar lá, porque na altura ele não tinha jogadores. Eu lembro-me perfeitamente, até hoje guardo um bocadinho essa mágoa, porque geralmente os treinadores e nas equipas profissionais funciona sempre, eles levam sempre um jogador a mais, tu podes levar 18 para o banco, mas eles convocam sempre 19, principalmente nos jogos fora, porque pode acontecer alguma coisa durante a viagem, algum jogador pode se sentir indisposto, e há um jogador sempre que é o 19º. E eu pensei, ok, eles vão-me levar nem que seja para 19º, porque ele só tinha 18.
e o 19 era eu, o 19º seria eu. Eu pensei, não, vou-me levar, mesmo que eu fique para o 19º, ok, não há problema, uma primeira experiência, fundo, no autocarro vou com eles, viajo até Liverpool, vou ali a Anfield Road, Claro. um sonho. Isso. Só que ele nesse jogo convoca só 18. E aquilo foi uma facada no coração. Eu senti mesmo que podia ser convocado. Não estava à espera, obviamente, de ser titular ou até mesmo de entrar, se entrasse perfeito, mas estava ali com aquela esperançazinha que podia dar para ser convocado. Infelizmente também os tempos eram outros. Não havia aquela aposta na formação como há hoje em dia. Claro, não havia equipas B, e é uma realidade completamente diferente. Sim, eles Lá está, o fazer parte do grupo já é uma influência. Ainda por cima para ti, porque nesse ano, imagino que com 17, 18 anos, aquele momento de transição para ter contrato profissional, pelo menos nessa altura, não é? Se calhar hoje os miúdos já é um bocadinho diferente, Sim. Mas nessa altura é a parte também de transição, não é? Sim. E eles agora, hoje em dia, felizmente, acho que as coisas mudaram e para bem. Os miúdos já começam a ser amarrados ali aos 15, 16 anos, os melhorzinhos já começam a ter todos contrato profissional, até contratos de patrocínio, mudou um bocadinho a realidade nesse aspecto. Mas sim, no meu caso seria esse, até porque eu na altura, quando depois passei a sénior, eu fui emprestado, mas nem contrato profissional tive. Eu tinha um contrato tipo de semi-profissional em que o Braga me empresta ao Vila Verdense e tem direitos sobre mim. Era basicamente, tu vais, nós pagamos ali um bocadinho do teu salário e se tu fores bem, nós temos o direito de te buscar. Mas porque até nisso as coisas mudaram completamente. O Braga agora, o Braga e a maior parte dos clubes, eles assinam ali com quase todos. E depois pronto, se um ou dois der, top. Se não der, não há problema, também esse dinheiro não vai fazer a diferença nas estruturas hoje em dia. Claro, exatamente. Muito. Mas é verdade que é muito mais a pulso, não é? Parece que não, mas o facto de teres uma equipa B hoje, teres a formação toda integrada, cria mais oportunidades, pelo menos, para os jogadores. E nesse ano então, és emprestado ao Vila Verdense e como é que as coisas acontecem nessa altura? Nesse ano, eu lembro-me perfeitamente, imagina, tu estás habituado a um registro de equipa grande, de jogar no Braga, eu não tinha muito aquela mentalidade, sou jogador do Braga, e chegar ao Vila Verdense, que na altura estava na terceira divisão, que era o atual, que era o quarto escalão na altura do futebol português, e foi ali um choque de realidade muito grande, que os jogadores todos já eram todos jogadores, maior parte deles desacreditados da carreira, que trabalhavam e jogavam só ao final do dia e tu chegas ali àquela realidade de treinar à noite e de jogadores que te diziam do género, tu ainda achas que vais ser jogador, estes miúdos ainda vêm para aqui a pensar que vão dar jogadores, isto agora da tua vida vai ser jogar aqui nestas equipinhas, segunda vez na altura, talvez. E tu pensas, estes gajos para fogo, mas é um bocado é um bocadinho a realidade e tens de estar preparado para esse tipo de comentários e de bocas. Claro que também tens aqueles que apoiam, mas eu lembro-me perfeitamente no final do treino eu gostava sempre de fazer ali um trabalhinho extra e aquilo era uma tanga para eles, para os jogadores mais velhos. Olha-me este, ainda pensei que vai dar jogador. E era sempre assim. Aí é um bom teste ali, porque todos estes momentos, não é, estão ali a esculpir um bocado o teu caráter também, não é? Sim. São fases que ou tens que passar por este, ou então fica já aqui pelo momento, não é? Sim. Mas a expectativa era um ano emprestado a Vila Verdense, as coisas correm bem para voltar depois ao Braga. Sim, até porque nesse ano são criadas novamente as equipas B, depois da minha primeira época no Vila Verdense, mas nesse ano infelizmente tive o azar de partir o pé. Tive uma cirurgia ali a meio da época, tive muito tempo sem jogar, acabei por conseguir acabar a época a jogar, ainda subimos divisão e depois o feedback que tive do Braga foi como vocês subiram divisão e tal, vai ser uma divisão mais competitiva, uma segunda B, na altura uma segunda B super competitiva, que tinha equipas como Famalicão, Chaves, Boa Vista, super competitiva, Vizela, equipas que agora estão todas na primeira divisão. Isso. E eles disseram, não, vamos renovar mais um ano contigo, mas queremos que continues no Vila Verdense. E nessa altura já tinha sido criada a equipa B. Eu percebi, porque joguei pouco e tinha tido a operação e percebi, ok, pode ser bom para mim. E esse ano correu muito bem, fiz uma época fantástica, joguei sempre e era miúdo, não era normal teres um defesa central tão novo a jogar àquele nível, a jogar sempre, e estava com esperança de, ok, é agora, vou conseguir finalmente entrar na equipa B. Tal e qual. Só que no final da época, por incrível que pareça, tu fazes uma época inteira a jogar sempre, a treinar todos os dias sem nenhuma lesão e a época acaba. Eu ainda não tinha recebido ali nenhum feedback do Braga, ainda estava um bocadinho à espera, ainda não tinha chegado nada também.
E eu lembro-me perfeitamente, eu estava na queima das fitas, foi na altura em que eu estava na universidade também, estava ali, e estava na queima das fitas, mas eu nessa altura, super profissional, eu não bebia, não comia porcarias, e eu lembro-me, eram cerca de 1h30 da manhã, e um dos meus melhores amigos, que na altura também era jogador, e esse já não queria nada com o futebol, e até já estava ali um bocadinho alterado, ele diz-me, pá, mano, amanhã tenho ali um jogo de empresários, e que ele pode ser bom, eu não quero ser jogador, eu quero estar aqui a curtir, mas tu queres ser jogador, não queres ir na minha vez, vais lá, jogas, e pode ser que eles até gostem de ti e te arranjem alguma coisa. E eu estava ali tranquilo na minha, não tinha bebido nada, estava bem, e eu vou. Fui para casa, fui dormir, e no dia seguinte fui a esse jogo de empresários. E nesse jogo de empresários, entre aspas, correu mal. Ali aos 70 e tal minutos, 80 minutos, tive a ruptura de ligamentos. Fora da época, fora de clube, no mercado, o meu contrato acabava com o Braga, acabava passado uma semana, e foi ali, caiu-me ali um bocadinho o mundo, porque foi naquele momento tu tens aquela lesão e tu sabes que é muito grave. Eu nunca me tinha acontecido uma lesão dessas, mas é um tipo de lesão, a ruptura de ligamentos é um tipo de lesão, os jogadores que já passaram por isso sabem o que eu estou a dizer. É a pior lesão, se calhar, do jogador, não é? Talvez essa e a ruptura do tendão daqueles, essas duas acho que estão ali no top das piores lesões. Mas tu, quando isso acontece, tu sabes, não, isto foi muito grave, porque aconteceu aqui qualquer coisa dentro de mim, dentro do meu joelho, que não devia ter acontecido. Porque quando tu tens uma luxação, quando tens ali um estiramentozinho, ok, isto já sentes aquele desconforto, mas não é aquela... Mas uma ruptura de ligamentos, tu sentes mesmo alguma coisa dentro de ti a estourar. E eu senti no momento que, não, eu estraguei aqui o meu joelho e estou lixado, porque agora como é que eu vou fazer isto? E depois deve passar num momento como este, por um lado é dor física, mas calhar atravessa tudo. Não, nem era a física, era mesmo aqui, porque eu pensava, e agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho contrato, o Braga agora vai-me mandar embora, e eu depois... E depois o pior é, tu estás lesionado, mas ninguém sabe, não é? E receber chamadas, eu na altura recebi chamadas de 2 clubes de segunda liga, mas eu já estava com a ruptura de ligamentos, não é? E nesse momento que as coisas começam a aparecer e tu pensas, se eu não me tivesse lesionado, eu tinha assinado de segunda liga. Pois é isso. Ou até aquela esperançazinha de assinar no Braga B, que era... Claro. É estas coisas, que estes episódios que acontecem mesmo, há um timing, uma lesão nunca é bem-vinda. Claro. Mas há timings que são terríveis, não é? E sim, para sim. ti, naquele ano, a jogar sempre, não é? Uma semana de acabar o contrato, chegar ao Braga, olha, lesionei-me, ainda por cima fora de portas, não é? É complicado. Sim, eu tenho a agradecer-lhes que fizeram a minha recuperação, apesar de eu ter feito a lesão fora de portas. Eles não tinham a obrigação de me tratar, até porque o contrato tinha acabado, mas foi um processo doloroso, porque tive cerca de 1 ano para recuperar, porque foi mesmo uma lesão grave, a minha estrutura do joelho foi toda à vida, e ficas ali 1 ano inteiro sem receber, e eu não tinha, e quando tu tens um plantel, quando tens uma equipa contigo, ainda tens aquele dia-a-dia, chegas, estás com o plantel, claro. Há aquelas palhaçadas de balneário, eles vão-te um bocadinho ajudando a passar aquela dor e na vez os treinos. Mas eu estava sozinho, eu não tinha plantel. É um processo solitário mesmo. É um processo super solitário. Eu ia para o balneário sozinho, eu fazia a fisioterapia, depois lembro-me perfeitamente, essas imagens nunca me esqueço, de voltar para o balneário e estar lá sozinho a fazer aqueles gelos intermináveis, e lembro-me perfeitamente de estar lá no balneário a chorar e agora o que é que eu vou fazer? Tal e qual. E ver os amigos a começar a ter clubes, a serem apresentados, e tu ali... É complicado. E no momento que ainda se tem 18, 19 anos, sim, que ok, sonhas. Estás quase formado como adulto, mas já há muita coisa a acontecer, não é? Temos muita expectativa, há muitos sonhos para alcançar. Olhando para trás, isso definiu muito da tua carreira depois, mesmo depois, os anos seguintes, não é? Acabas por ficar, se calhar, em clubes ali da segunda divisão, segunda B, não é? Sim. Essa lesão marca muito do que foi depois a continuação da carreira? Sim, porque depois de uma lesão dessas, as pessoas começam a duvidar de ti, porque tu ficas 1 ano afastado, já esquecem o que tu fizeste há 2 anos atrás, porque ficaste ali uma época afastado e vens de uma ruptura de ligamentos, e foi complicado, porque eu no ano em que regresso, ninguém me queria, nenhum clube te quer, e eu tive a sorte de um treinador que tinha sido meu treinador no Vila Verdense, que me conhecia, que me leva para o Vianense. Só que depois começam a acontecer as peripécias do futebol nacional, não é?
E infelizmente as equipas de segunda B e mais antigamente os salários eram muito baixos e muito poucas eram as equipas que cumpriam. Eu lembro-me na altura do Vianense, eu tive a época toda com 5 meses em atraso, a viajar todos os dias para Viana do Castelo e voltar, tudo às minhas custas, de carro ir e voltar, e com 5 meses em atraso, tu praticamente estás a investir em ti, não é? Tu não jogas por dinheiro, tu jogas porque estás a tentar investir, tu achas que um dia vais conseguir algo melhor e porque gostas do que fazes, não é? E eu adorava o que fazia, adorava jogar futebol. Para mim era naquela altura era o meu único foco, até foi na altura em que eu pus um bocadinho os estudos de lado. A universidade ficou um bocadinho de lado porque os treinos eram a hora da universidade e eu tinha que ir para Viana e voltar, e tu investes ali um bocadinho em ti, ficas até no prejuízo para tentar. Tal e qual. Isso faz-me mesmo pensar que esta questão da carreira do jogador de futebol, não é? É mesmo um processo muito, muito, muito único, e é preciso muitas coisas aqui na equação para que resultem, não é? Há estas horas intermináveis que foram passadas durante a formação, é preciso mentalidade, mas também é preciso um bocado de sorte, não é? E o timing quando acontece. Sim, e portanto, às vezes dá-se por adquirido, não é? E eu penso, porque acho que há muita expectativa, muitas vezes, os pais dos miúdos, não é? Que se cria, mas a quantidade ou a probabilidade destas coisas acontecerem, se calhar de chegar lá acima, é infinita, não é? E às vezes é mais a emoção de querer que o filho, se calhar hoje, um dia chega a jogar futebol, que acaba por ter uma visão irreal. E portanto, depois isto marca a tua carreira e os próximos 6, 7 anos acabas por ficar por cá. Quando é que começa a mudar quase a mentalidade de que se calhar não vai dar para chegar ao topo? E como é que as coisas começam a evoluir aí no teu mindset? Depois foi na altura em que eu tenho uma proposta para jogar no Pinhal Novense. Depois eu também saí da cidade, joguei no Oliveira do Hospital, também estive a viver em Coimbra, depois fui viver para Setúbal quando jogava no Pinhal Novense, e também tive uma época feliz no Pinhal Novense, apesar de me ter lesionado logo no início da época, e joguei a época toda, coisas que depois há este tipo de coisas que ninguém sabe. Eu fiz uma época positiva, mas eu nesse ano eu jogava com o joelho lesionado e o joelho saltava-me fora do sítio, porque eu tinha ali um problema no menisco que não tratei, que eu achei que conseguia passar por cima, e imagina o que é tu jogares e durante o jogo o joelho salta, e enquanto eu não conseguisse, eu já sabia as manhas todas, eu tinha que dar ali um clique para o joelho ir ao sítio para eu voltar a conseguir correr, e eu durante o jogo eu fazia esse sistema, eu já sabia como é que aquilo era, e o joelho saltou-me umas 40 vezes durante a época, inacreditável, até que eu cheguei ao final da época e disse, não, alguma coisa aqui está errada, porque eu não queria parar, eu sabia que estava lesionado, mas a imagem daquela primeira lesão de quando estava no Braga vinha-me sempre à cabeça, vou ter que, eu queria rejeitar esse cenário, eu não queria fazer uma ressonância, eu não queria passar por aquilo tudo outra vez, eu achava que não, eu vou conseguir, eu vou fazer reforço, eu vou treinar, fazer extra, e eu vou conseguir recuperar desta lesão sozinho, e eu ia conseguindo jogar, mesmo lesionado, eu disfarçava e tal, só que chegou a uma altura que a época estava a se aproximar do fim, tu neste nível, tu assinas sempre contratos de 1 ano, e tens o seguro do clube, não é? E eu pensei, não, eu vou acabar a época lesionado, e depois se eu precisar mesmo de ser operado, eu vou ter que ser operado por mim, por minhas custas, não, eu vou dizer ao clube que tenho que fazer a ressonância e ver o que é que acontece, e infelizmente o pior cenário confirmou-se, não é? Eu fiz a ressonância no final da época e percebi que tinha uma lesão e tive que ser novamente operado, e fui novamente operado, mais uma época parado, já é a segunda época parada em que, sem qualquer minuto, sem qualquer jogo. E nesse ano, novamente, tenho propostas de equipas de divisão superior, que tenho que dizer, até foi na altura um mister que me ligou diretamente de uma equipa de uma divisão superior, até esta equipa técnica agora até está na primeira liga, e eles dizem, contamos contigo, gostamos do teu estilo de jogo, acho que te enquadravas bem na nossa forma de ver o futebol e tal. Eu super feliz, mas eu disse, mister, eu fiz agora uma ressonância, eu estou lesionado, eu acho que vou ter que ser operado. Ele, trata de ti, mas quando estiveres bom, liga. E pode ser que... Mas essas coisas já sabes como é que é, né? O barco passa e eles assinam outro. E depois eu recupero dessa lesão e mais uma vez ninguém me quer.
E tu ficas ali de fogo, então eu tinha aqui propostas de divisão superior e agora eu recupero, estou bem e ninguém me quer. Parece que já o que tu fazes para trás já não conta. E as coisas acontecem com um passo muito rápido. O futebol é muito o momento, é muito o que tu fazes no imediato. O que tu fizeste atrás, o passado, já ninguém quer saber. E surgiu a oportunidade do Taipas na altura. Okay. O Taipas sempre foi uma equipa de divisões mais inferiores, só que naquele ano eles, até por decisão de secretaria, eles subiram à última da hora à segunda B, fizeram assim uma equipa muito em cima do joelho, não tinham jogadores, e eu na altura vou à experiência ao Taipas. Okay. Que aquilo que para mim foi quase como um golpe no ego, porque sou muito sincero nisso, porque eu fiz a carreira toda a jogar naquela divisão, na segunda B, e tu teres que ir à experiência numa divisão em que tu fizeste a tua carreira toda, é quase mas então não me respeitam, tipo, não veem que eu tenho quase 200 jogos nesta divisão, tenho que ir à experiência nesta divisão. Só que tu entendes, eu venho de uma lesão, já é a segunda, e pronto, eu fui, as coisas correm bem, eles querem assinar comigo e eu fico lá, e pronto, e esse foi o meu último ano de Portugal. Eu nessa altura já tinha na cabeça que à primeira oportunidade eu vou tentar tudo e vou saltar fora, vou tentar emigrar e tentar ir para fora, que aqui em Portugal já não vai dar mais. Já não vai dar. É engraçado porque o que eu estou a pensar é que neste processo não há espaço para egos. Tu achas que tu conseguiste chegar a um patamar, não é? Consegues fazer toda a carreira, se calhar no Braga, a ser capitão, mas toda cada nova etapa, não é? É tipo um cheque, ok, estás aqui, day one, outra vez, não é? Esta mentalidade que tudo recomeça outra vez, porque não se conseguiu nada, não é? É começar outra vez de novo. Sim. Eu acho interessante, depois de 2 lesões, não é? Eu acho que a maior parte dos jogadores de futebol pensa assim, 2 lesões. Nesta altura 3 já foram 3 cirurgias. Pronto, com isso. A do pé, do primeiro ano. Exatamente, ou seja, 3 lesões, tenho 25 anos nessa altura, a maior parte dos jogadores pensa assim, pronto, olha, vou-me dedicar, se calhar, acabo aqui a jogar futebol domingo de manhã, ou com os amigos, ou jogo aqui no Distrital, mas tu, Lomba, decides, não, isto está agora na altura de fazer all-in. Então me decides, vamos explorar oportunidades lá fora. Como é que acontece aqui este passo de, primeira mentalidade, do género, isto não acabou para mim, eu quero mais, e como é que olhas e acabas com um clube de primeira divisão no Líbano? Sim, até porque antes de passar para o Líbano, eu tenho um episódio curioso que foi na altura em que jogava no Taipas, e eu posso dizer, o meu salário no Taipas era baixíssimo, eu estava no Taipas a receber 300 euros. 300 euros que nem dá para pagar as despesas, é basicamente para tu conseguires pôr a gasolina no carro para ir treinar e voltar. Tu estás ali e com 25 anos, que supostamente com 25 anos já tens que estar a construir alguma coisa para a tua vida, não é? Tal e qual. E nesse ano surge a oportunidade da Mainzelt, da capa da Mainzelt. Pois já tinhas feito uns trabalhos como modelo durante esse período. Durante esse período, até porque nesse ano em que eu estive lesionado, surgiram ali umas oportunidades de fazer uns trabalhos como modelo, e eu, como estava parado, não tinha qualquer tipo de rendimento, eu abracei, claro que sim, e comecei a fazer algumas coisas, e depois surgiu essa possibilidade da Mainzelt. Eu lembro-me que na altura aquilo foi um sistema de meias finais, e as meias finais, aquilo era em Lisboa, e as meias finais foram num sábado, e eu passei à final, só que eu na altura eu não sabia que aquilo ia ser um sábado-domingo, porque no domingo eu tinha jogo, na altura um Taipas Maria da Fonte, nas Taipas, e o diretor da revista, ele no sábado, ele diz-me, pronto, olha, passaste à final, gostamos muito de ti e tal, achamos que tens o perfil fixe para talvez ganhar a capa e tal, e eu disse-lhe, mas amanhã há mais? A final é amanhã? Eu não sabia. E ele, sim, agora tens que vir amanhã e para ver quem é que vai ganhar a capa. E eu disse-lhe, foram 10 selecionados para a final. E eu disse-lhe, mas eu amanhã tenho jogo, eu não posso vir. Amanhã tenho um Taipas Maria da Fonte. Amanhã tenho um Taipas Maria da Fonte. Isto para tu veres o compromisso que eu tinha com o futebol, porque não era o futebol que me estava a tornar rico, ou que me estava... Mas era aquele compromisso que eu tinha com o jogo em si, com a responsabilidade, e na altura eu era capitão da equipa, e o futebol era a minha vida. Apesar de eu receber 300 euros, eu comportava-me como se recebesse 10 mil. Para mim o futebol era intocável, eu não vou faltar a um jogo, pelo que seja, até porque eu não avisei o treinador, eu não avisei ninguém, e eu acho que isto é uma falta de respeito enorme para com a minha equipa e para com eles, que era um jogo importante. E eu
digo ao diretor da revista, olha, eu tenho jogo, eu não posso mesmo, e ele aí diz-me, mas olha que tu ias ganhar. Tu vais ganhar, tu tens que vir. E eu já escolhi, e pá, afinal é só assim, é só para cumprir calendário, entre aspas, porque eu já escolhi e vais ser tu. E eu, ei, não acredito que me estás a pôr nesta situação. 7ª jornada do Campeonato F Braga, o capa da Menzel. e eu na altura, lembro-me de viagem de autocarro para Braga, em Lisboa, a pensar naquilo, e eu, o que é que eu faço? Mas eu decidi, decidi vou ao jogo, e eu quando vou jogar, perdemos 3-0, que fique bem claro. Exato. Perdemos esse jogo 3-0 e eu chego ao final do jogo e tenho uma mensagem no telemóvel do diretor da revista a dizer: no final do teu jogo arranca para Lisboa, que se chegares aqui a tempo da final, se chegares aqui a tempo de nós não terminarmos o evento, eu dou-te a capa, ainda ganhas. E eu tinha lá uns amigos na bancada a ver o jogo e eu reencaminho a mensagem para eles e eles foram logo super incríveis. Eles, bora, arranca, veste rápido e vamos arrancar. Siga. E arrancamos das Taipas para Lisboa, ali a dar gás. E só que quando chegámos, o evento já tinha terminado. Na altura ele até diz-me, olha, hoje vai haver um derby, acho que na altura havia um Benfica Sporting, e eles queriam acelerar ali o final do evento e fui a Lisboa e aquilo não funcionou. E os meus amigos na altura chamavam-me maluco, então tu desperdiças uma oportunidade dessas de... E eu sou-te sincero, eu gostava muito de ter sido capa na altura e acho que é uma marco, coisa não é? super fixe, até para mostrar aos netos um dia, Sem olha aqui o teu avô quando era jovem, estava aqui bem e tal. Grande shape aqui. Só que as coisas acho que acontecem quando têm que acontecer. E foste fiel a ti próprio no fundo, sim, não é? Fazia parte de mim, primeiro compromisso com o clube e depois já a capa para os netos. Sim, não me arrependo nada da minha decisão, acho que fui leal aos meus princípios e fiz o que achei que devia ter feito. E até porque depois fui recompensado no futuro, porque passado 4 meses eles nunca fazem isso, eles fazem sempre esse tipo de capas, eles fazem sempre de ano a ano, e fizeram passado 4 meses e apanhou ali o meu final da época e eu nessa já consegui ir. E essa acabei por ganhar, e na altura fiz a capa da Menzel e foi o que antecedeu a minha ida depois para o Líbano. Depois a partir daí brutal, arranquei. É tal coisa, devemos focar naquilo que controlamos, não é? E se for para ti, acaba por acontecer, não é? Há de chegar. E depois o diretor da capa dá, não podemos perder este gajo, isto vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. Agradeço-lhe muito o facto de ter dado, entre aspas, uma segunda oportunidade. Tal e qual, e dá um boost também, mesmo na carreira na altura do modelo, porque como tinhas a questão do futebol, não é? Sim. Tinhas também aqui, dava sempre um boost. E portanto, isto acontece meses antes de ir para o Líbano. Sim. E eu nessa altura já estava com a mentalidade de arrancar, só que naquela altura eu falava com toda a gente que eu conhecia, todos os meus amigos que jogaram fora, eu tentava e falava com este, com aquele, para tentar arranjar ali uma portinha que me desse possibilidade de arrancar. Pois, que eu sentia... É isso que eu estou a pensar, é quando se vai daqui para fora, qual é a estrutura? É através de empresários? É como é que tu vais dar a conhecer? Pois, é que na altura, mesmo em termos de redes sociais, que ainda não é tão forte, são sites de futebol, como é que isto acontece? Como é que é a estrutura? A forma certa seria de teres um agente que te conseguisse um contrato e fosses assim direto. Pois. Só que nesse caso, por essa via eu não consegui e não estava a funcionar. E a forma que eu encontrei, até porque na altura, na segunda B, não é como hoje em dia existe a Liga 3 e a Liga 3 abriu portas imensas para o jogador português, porque hoje em dia a Liga 3, que é o terceiro escalão, os jogos todos são transmitidos no Canal 11, a estrutura do jogo é diferente, os estádios estão bem tratados, mesmo a federação obriga que os clubes façam esse tratamento, e isso vendo um jogador. Sem dúvida, até um material depois que eles têm para usar. Sim, o vídeo, claro, o vídeo de melhores momentos. O meu vídeo de melhores momentos da segunda B da altura era feito era aquela câmara antiga que te abria assim de lado, e que estava lá o videógrafo a fazer assim, passar de um lado para o outro, da direita para a esquerda, às vezes até perdia a bola, esquecia-se de... E depois aqueles sintéticos de linhas amarelas, que a maior parte dos estádios em Portugal, a câmara está posicionada na bancada, por isso está a filmar para um lado em que não existem adeptos. Parece que estás a jogar ali com os amigos. Claro. E tu fazes um vídeo de melhores momentos em estádios assim,
e eles não te respeitam. Claro. Eles, E no fundo isto acaba por ser o teu currículo, não é? São aqueles 3 minutos, melhores momentos que definem muito. Sem dúvida. Ainda hoje em dia os clubes fazem muito, obviamente que há outros dados, mas o vídeo com alguns momentos é... Sim, porque na altura o Transfer Market também não abrangia a segunda B de Portugal. Okay. O Transfer Market tu tinhas zero valor de mercado e o teu vídeo de melhores momentos era fraco, por isso não era impossível, para mim eu senti que era impossível conseguir um contrato direto. E eu consegui este contacto com este empresário libanês através de um amigo conhecido. O gajo respondeu-me, pá, gostei do teu vídeo e tal, vi aqui qualquer coisa, eu consigo-te aqui uns treininhos. E eu, mas e como é que funciona? Opá, tu tens que pagar o teu voo, pagas o teu hotel e quando chegares eu vou-te buscar ao aeroporto e levo-te ao clube a treinar. Não te consigo garantir nada, mas arranjo-te uns treinos. Não há cá limusines, não há jatos privados. Não há cá contratos diretos como... Pois. E eu naquela altura estava muito por tudo. Eu estava mesmo por, não, eu vou tentar e vou arriscar. E não estamos a falar que fui a um país super... uma potência do futebol, não é? Eu atirei-me para o Líbano. Que na altura, quando falei à minha família que eu ia para o Líbano sem nada certo... Toda a gente, os meus amigos, todos, tu és maluco, tu vais para lá sem nada certo. Claro. E o que muitas pessoas não sabem é que na altura que eu vou para lá, até porque eu estava a receber 300 euros, e eu vou sem dinheiro para voltar. E eu quando me atiro... One way ticket. O one way ticket foi mesmo de, não, isto ou dá ou dá. Não é nada. E essa era a mentalidade com que eu embarquei na aventura. E eu chego lá esse tal empresário vai-me buscar ao aeroporto, e eu... aluguei hotel e eu estava a pagar hotel dia a dia, na esperança de, pronto, no dia seguinte o clube já assina comigo, eu já não tenho que pagar mais uma noite, já me arranja um sítio para ficar, e eu andava ali sempre, chegava de manhãzinha ali antes do check-out e ia falar que pronto, olha, mais um dia, e andava sempre ali a contar as tostões para, já só tenho dinheiro para ficar mais, não sei, mais 5 dias, 6 dias, e andava ali, e depois felizmente, ali nos últimos dias, consegui que o clube assinasse contrato e assinei o meu primeiro contrato profissional. Brutal. Depois dessa aventura e esse completo tiro no escuro. Incrível. Eu acho que fez o Into the Wild, não é? O gajo vai sozinho para o meio do Wild mesmo. É que devia-se fazer um documentário à Carlos Lomba, sozinho no meio do Líbano, a ver os primeiros dias. Foi um bocadinho assim, Acontece. Yeah. E chegas ao Líbano, que é uma realidade completamente diferente, não é? Para Médio Oriente, já na altura com muitos conflitos, não é? Na altura até acho que o país, tu chegas em 2018 ou 2019, sim. Pois, que eles já na altura já havia um bocado de problemas, não é? Sociais, crise económica. Sim. Como é que tu encontras as coisas lá? Sim, na altura fiquei surpreendido até, quando cheguei ao país, porque achei logo desde o início, achei um país lindíssimo. Eu quando cheguei eu pensei, afinal isto também não é Exato. Aquilo que eu tinha imaginado, que eu vou chegar ali e vai ser um terceiro mundo. Não, vi coisas bastante bonitas e mesmo a comida era fantástica. Não, eu no início não experienciei muito as comidas porque também não havia muito cachê para andar em grandes aventuras. Mas tive logo essa primeira impressão que gostei, que ok. Claro. E depois estavas perto de Beirute, não é? Estavas a... Sim. Naquela fase inicial até o hotel que eu tinha alugado era em Beirute e depois eu para os treinos ia com o tal empresário, ele ia-me buscar ao hotel e levava-me no carro dele até aos treinos. Mas foi ali um choque de realidade, principalmente em termos futebolísticos. Porque eu lembro-me, o primeiro treino em que chego, nós estamos habituados à estrutura de Portugal, não é? Tu chegas a um treino, seja de que divisão for, até na última divisão de Portugal, tu encontras tudo. Tu chegas, tens um roupeiro, dá-te o cestinho, dá-te com a tua meita, o teu calção. E eu cheguei, na minha inocência de jogador de Portugal, não é? E eu chego lá para fazer o primeiro treino com o clube e eu estava à espera que o roupeiro do clube me desse equipamento para eu treinar, não é? Para eu treinar vestido igual aos jogadores da equipa. Claro. E o gajo, quando eu lhe peço equipamento, ele olha para mim de uma forma, mas este gajo está-me a pedir equipamento, mas tu pensas que isto é o quê? Tu não trouxeste equipamento para treinar? E eu, não, então, vocês não me vão dar equipamento para eu treinar? Pois. Não, tu é que tens de trazer o teu equipamento. E eu, ok. Pronto, ok. Estamos a falar do clube Primeira Divisão do Líbano, não é? Primeira Divisão do Líbano. E eu, ok, pronto, até o empresário até tinha lá um equipamento no carro que me emprestou. E eu usei esse equipamento e na altura eu até perguntei, mas o balneário para eu me trocar e tal?
Não, o balneário trocas-te aí no banco de suplentes, no relvado. E eu, isto é assim? Sim. E depois aquilo era assim, a mentalidade, a cultura deles era, os jogadores chegavam nas motinhas deles, já equipados, vinham equipados de casa, chegavam da moto, estacionavam a moto diretos para o relvado, treinavam, no final, diretos para a motinha e Para casa e para tomar banho em casa. tomar banho em casa. E isso fez-me uma confusão tremenda. Ou seja, não há aquela cultura de balneário, não é? Não há. O pessoal chegava ao balneário, meter a música, Não há, equipar-se, não há. isso E zero. falares sobre a vida, e eu acho que isso, e é o que aqui em Portugal, foi o que eu senti muito falta destes anos em que joguei fora. Pois. Na Índia também era um bocadinho assim, que não existe essa cultura de balneário. Eles chegam para o treino, diretos para o relvado, e depois no final vão embora. Não existe não crias laços, não existe iniciativas fora do treino. Claro. E depois uma equipa vive muito disso, desses momentos. Eu acho que o extra futebol acho que até às vezes é mais importante do que tu crias dentro de campo. Claro, é isso. Depois isso é que vai criar uma ligação forte, e tu corres pelo outro, ele correr por ti. E eu acho que essa parte eles não percebem ainda, que é muito, muito importante. É isso. E é o que nós falámos um bocadinho ao bocado, não é? Que a cultura futebolística que temos em Portugal é de facto de topo, a todos os níveis, não é? A forma como nós pensamos o futebol, desde essa parte do jogador em si, do treino, até à parte da ligação de balneário, nós damos por adquirido, porque é o nosso normal em Portugal, não é? Mas de facto é muito à frente, não é? Muito. Se calhar daquelas indústrias que nós temos, se fosse quase como case study, que é inacreditável, a forma como nós olhamos, vivemos e trabalhamos o futebol, não é? Sim, estamos muito à frente. E eu senti isso porque nesse ano em que eu vou o primeiro ano para o Líbano, acontece essa tal revolução Aconteceu uma revolução, eu jogo 3, 4 jornadas, a chamada Revolução WhatsApp, porque o país já estava assim numa crise económica e o governo decidiu, o Líbano é um país com muitos imigrantes e tem muitas pessoas, praticamente toda a gente tem familiares a viver fora, a trabalhar noutros países, e eles usam muito o WhatsApp para comunicarem com os familiares que estão fora. E o governo decidiu que iria começar a taxar o WhatsApp, uma taxa que não existe em lado nenhum do mundo. O WhatsApp é gratuito para toda a gente, basta teres internet, Wi-Fi e podes comunicar pelo WhatsApp. E o governo libanês decidiu que ia começar a taxar as mensagens do WhatsApp. Aí as pessoas, foi a gota d'água. Não foi aumentar o preço da água, não foi aumentar o preço da luz, foi aumentar o WhatsApp. As pessoas aí foram para a rua. Por cima nos jovens, imagino, não é? Sim, pararam o país completamente. O país parou, fecharam as estradas, fecharam os acessos a tudo. Foi inacreditável mesmo. Até chegou a viralizar essas revoluções, porque depois as pessoas iam para o centro da cidade, até chegou a haver DJs e tudo para alegrar ali as e depois pessoas. As manifestações, eu acho que nós não temos bem noção, porque acho que em Portugal não temos essa cultura de protesto, não é? Sim, de ir para as ruas, às vezes vemos em França, não é? Que muitas vezes acontece, mas isso é quase mesmo o fim do mundo, não é? Imagina, tu chegas ali de um dia para o outro, vais à janela, olhas para a rua e está pernas para o ar, não é? Se calhar pneus a serem ardidos. Sim, fui à janela cortadas. E uma vez às 4 da manhã vi movimentação de tanques na minha rua. E nós não estamos habituados a esse tipo de cenários, não é? E eu pensei, será que isto quer dizer alguma coisa? Será que eles estão a preparar aqui... Se calhar está melhor nas taipas. Porque eu vivi... Se calhar estava melhor ali com os meus 300 eurinhos, tranquilinho, ali na paz do nosso Portugal. Não, mas eu vivia o meu apartamento na altura que o clube me deu era na rua principal que ligava Beirute à minha cidade, e a minha cidade era na montanha, porque o Líbano é muito montanhoso, é lindíssimo, tu estás na praia no Líbano e consegues ver a montanha, tu consegues fazer neve e praia no mesmo dia a uma distância de 30, 40 minutos, tu consegues fazer desportos de neve e depois ir dar um mergulho no mar no mesmo dia. E pronto, eu vi os tanques a subirem a rua, deviam estar a deslocar-se para a zona da fronteira, não sei. Pois. E eu aquilo achei um bocadinho estranho, não é? E eu lembro-me um dos dias, o meu diretor liga-me, onde é que estás? E eu, estou em casa. E ele, olha, não saias de casa porque o país está em revolução e não sabemos o que é que vai acontecer, não podes sair de casa. E eu, fogo, a sério, mas... E eu vou à janela e vejo a rua principal cortada, as pessoas na rua, pneus a arder... E depois ligo lá nas notícias deles e vejo o centro do Beirute completamente cheio de pessoas e pararam o país. E pela primeira vez na história, mesmo quando eles tiveram guerra civil, o campeonato de futebol nunca parou. Okay. E desta vez foi a primeira vez que, no ano em que eu vou, o primeiro ano em que eu me torno profissional,
que eles resolvem, pronto, vamos parar com isto e vamos... Eu já começo a ver aqui um padrão que é o efeito Carlos Lama. É, o efeito, os meus amigos gozam um pouco com isso, dizem que para todo lado que eu vou existem catástrofes e acontece alguma coisa e sou eu que atraio as más coisas. Demais. Ou seja, eu acho que foram 3 jogos e o campeonato para nesse momento, Sim, né? 3 jogos oficiais de campeonato, o campeonato para e eles dizem-me, não, aguenta mais um mês, isto vai ficar bom, isto vai acabar. E aguento, na altura até aguentei até o Natal, e depois eles no Natal aí perceberam, não, isto não vai regressar, vamos fazer aqui um acordo e tu vais embora e pronto. E eu na altura volto para Portugal e vou treinar aos Porões. Eu tinha um amigo, que era, o treinador dos Porões na altura era meu amigo, e os Porões era a última divisão de Portugal. Isto para irmos de encontro ao que falámos da realidade do futebol em Portugal, e eu venho de profissional de um país estrangeiro, não é? E eu entro no balneário dos Porões, até tive vergonha, porque eu pensei, quer dizer, eu é que era o profissional e eu lembro-me de como é que era o balneário que eu tinha no Líbano e as coisas, e eu entro no balneário dos Porões, a porta do balneário com o símbolo do clube na porta, uma sala com cafezinho, com batidos de proteína, última divisão de Portugal. Todos os jogadores com o seu cestinho, com a meia, com o nome de cada um, tudo direitinho no seu sítio. E eu penso, se eu vos digo como é que isto era lá, que eu jogava numa primeira liga, tinha contrato profissional, eu tinha que levar a roupa para casa para lavar, e se eu mandasse alguma coisa, se pedisse ao roupeiro para levar alguma coisa, ele ia perder de certeza absoluta, e realidades completamente distintas. Não é nada. Balneários sem porta, e ali a porta parecia de uma equipa de primeira liga. Mas foi um choque grande. É muito grande. Fica a dica para os Porões, se quiserem migrar para o Líbano, se calhar tem lugar na primeira divisão. Se calhar lutam pelo título. Mas são realidades, apesar de tudo, que lá está a primeira divisão, que jogos televisionados, e pelo menos eu imagino também a própria realidade de salários e tudo, já sim. E portanto, mesmo assim, quando tu voltas a Portugal, tu pensas, isto não acabou aqui. Porque eu acho que às vezes o mais difícil, isto na vida, não é? É conseguir a primeira oportunidade. Sim. Não é? E no Líbano, ainda por cima, aos 25 anos, não só consegues a primeira oportunidade lá fora, como consegues o primeiro contrato profissional. Claro. E portanto, apesar de teres voltado os Porões, isso foi só o início, no fundo. Sim, eu na altura eu vou para os Porões, mas não era para assinar e para jogar pelos Porões. Eu na altura queria só manter-me ativo e como eu conhecia o treinador, eu pedi-lhe um favor de posso treinar com vocês só para eu manter a atividade. Okay. Não fazia parte da minha ideia ir jogar para lá. Porque eu até porque na altura eu, depois de sair a primeira vez, eu estava muito assente na minha cabeça, eu não volto a Portugal, porque se volto a assinar em Portugal, a dificuldade de voltar a sair vai ser enorme, porque para todos os efeitos o meu último clube agora era uma primeira liga no Líbano, e mesmo no transfer market e tudo as coisas já ficam diferentes, claro. Não é? E tu voltando a Portugal, eu sentia que ia voltar a estaca zero, eu ia depois para sair ia ter que voltar pelo mesmo processo e ia ser difícil outra vez. E não, eu na altura estava muito assente, eu voltei a Portugal porque aconteceu isto no Líbano, mas eu agora é só para fora. Só para fora, exatamente. Abri as portas, não vou fechar, agora é só para fora. E qual foi o teu mindset nesse momento? Estás a pensar, vou ver o que é que acontece no Líbano e volto lá, ou agora vou shoot to the stars, tentar o mundo todo? Basicamente foi isso, foi abrir as portas para o mundo. Eu estava muito de o que aparecer eu vou, e depois até foi na altura que surgiu a Grécia e fui jogar para a Grécia. Ok, porque eu lembro-me, ou seja, estamos no ano 2021, não é? Quando vais para a Grécia nesse ano, e acho que acontece a explosão em Beirute, aquela explosão brutal. Sim, mata foi. Mais de 300 pessoas, não é? Sim, a explosão. No centro de Beirute. Pois, a explosão até foi cerca de 3, 4 meses eu ter saído lá. Foi. Era uma zona em que eu passava regularmente, que ali era uma zona central, uma zona muito bonita, ali perto do mar, e foi impressionante ver essas imagens, foi super impressionante, sim. Pois, exatamente. Mas aí neste momento já tens contrato na Grécia e vais jogar para que clube? Fui jogar para os Aquintos, uma ilha maravilhosa. Uma ilha incrível em que fui muito feliz lá. Em termos futebolísticos não era o sítio mais profissional do mundo, mas em termos de vida era incrível. Estava a viver num hotel a 500 metros da praia, e depois foi na altura em que entrou o Covid. A ilha fecha e deixámos de treinar, obviamente. Mais uma vez, a minha segunda aventura no estrangeiro, acontece o Covid. Deixámos de treinar, mas não me posso queixar porque fiquei preso num paraíso. E a minha vida era ir à praia todos os dias e umas corridinhas na praia. Tal e qual.
Faz-me lembrar a minha experiência. Eu também, durante o Covid, estava na Tailândia e foi exatamente igual. Opa, eu sei que via muita gente, e principalmente em Portugal, não é? O pessoal estava fechado em casa, não podia fazer nada. E lá na Tailândia foi exatamente o mesmo cenário. Eles fecharam as fronteiras e ainda por cima, que é um país que vive muito do turismo, não é? Tiveram que alavancar o turismo interno. Ou seja, eu lembro-me de em 3 meses ter feito 12 viagens dentro da Tailândia. Não é? E um dia estavas numa ilha, no outro dia estavas nas montanhas, e nesse aspecto Covid não nos podemos queixar, não é? Que foi, Sim, foi uma má experiência. Aí não posso de facto queixar, porque fiquei fechado num sítio inacreditável. Tal e qual. Depois disso, nós encontramos na Tailândia, não é? Foi passado alguns meses da Grécia. Sim. Depois eu atiro-me para a Tailândia, outra vez numa de estilo Líbano, a primeira vez. Surgiu ali uma possibilidade, através de um contacto de um empresário, de arrancar e ter ali uma equipita que poderia acontecer. Eu atiro-me outra vez, sem qualquer tipo de garantias, mas eu depois também já estava com um mindset super aberto. Era um país, ok, é a Tailândia, nunca fui à Tailândia. Claro. Super curioso para conhecer a Tailândia. Já havia alguns jogadores portugueses, eu lembro do Yannick Jaló ter lá estado, sim. É, e eles depois já estavam um bocadinho mais abertos também a estrangeiros. Acho que também tem o mesmo limite, 3 ou 4 jogadores na altura, mas já tem alguma pegada, não é, de estrangeiros lá que ajuda sempre. Sim. E eu na altura arranco para a Tailândia sem qualquer tipo de garantias e depois as coisas, encontrei lá um clubezito, estava também a pagar o meu hotel, paguei a minha viagem, tudo, e encontrei um clubezito, estava a treinar e as coisas estavam a correr bem. Eu senti que estavam a gostar de mim, só que na Tailândia tu tens a regra dos estrangeiros, assim como no Líbano também existia, mas tens uma vaga de estrangeiro asiático. Okay. E esse clube onde eu estava ainda não tinha o asiático, ainda não tinham encontrado a vaga do asiático. E no último dia de mercado, no dia em que eles iam tomar a decisão, chega lá um empresário com um asiático que já tinha jogado Primeira Liga de Tailândia, mas tinha também um jogador da minha posição. Ele trazia 2. E ele disse ao clube: olha, eu trago-vos o asiático, vocês assinam o asiático, mas têm que assinar também o outro. E o outro, eles assinando o outro, o resultado seria eu ia ter que saltar fora. E acabou por acontecer isso. No último dia de mercado, eles escolheram o outro jogador e acabou por dar errado para mim. E depois até foi na altura que eu resolvi, como já estava daquele lado do mundo, na Tailândia, e eu queria continuar ali pela zona da Ásia, e na minha cabeça, e como era eu também que pagava as viagens, não fazia muito sentido voltar a Portugal para depois ter que voltar para estes lados. Claro. E eu resolvi, pronto, vou ficando por aqui e vou esperar que apareça alguma coisa. E depois até foi na altura que coincidimos, na Tailândia. Exatamente. Eu imagino, isto é mesmo o one-man show, não é? É o jogador de futebol que tem que preparar os vídeos, que tem que melhorar a bio no transfer market, que contacta empresários, e que anda a fazer este trajeto, não é? Tipo, sim, às vezes parece depois, quando se vê notícia, o Lomba assinou um novo contrato, mas todo este processo que vai passando, não é? Eu acho que é inacreditável, no mínimo, não é? Tudo o que acontece. Sim, é preciso teres o espírito mesmo, porque a maior parte dos meus amigos e dos jogadores que conheço nunca fariam o que eu fiz, e eu respeito a postura deles, porque a maior parte deles só iriam para um país assim, fora e longe, com contrato garantido e com um bom salário. Pois. Coisas muito estruturadas, e eu tinha uma mentalidade diferente. Eu queria viver do futebol, eu queria conhecer o mundo, e eu atirava-me, eu ia em busca das oportunidades. Tal e qual. E depois acaba por mudar o caráter, contar histórias para os netos, não é só acaba da Men's Health, são todas estas histórias que eu acho que são incríveis, não é? Sim. E quando acontece assim, não é? Que depende, se calhar, num contacto, como a pessoa falou 2 vezes por telefone com um suposto agente, acontecem histórias também de peripécias, não é? Que eu acho que tens outras também para contar. Sim. Depois também tenho histórias, por exemplo, na Indonésia. Eu assino com um clube da Indonésia, viajo para a Indonésia, e quando chego lá reprovo nos exames médicos, coisa que, por causa das lesões que tive há uns anos atrás. Em primeiro lugar, Indonésia tem exames médicos, não é? Ou seja, é mesmo ajuda profissional. Foi um choque, porque todos os clubes onde joguei, mesmo em Portugal, que somos até rigorosos nesse aspecto, eu nunca passei por uma paleta de exames como lá. E eu fiquei super surpreendido. Eu parecia que estava a assinar no Real Madrid. E eu até fiquei um pouco nervoso, porque eu sabia um pouco o que me esperava, não é? Porque eu sabia que o meu joelho
quando passa por uma ressonância magnética, não vai sair coisa boa dali. Pois, e eu sabia que o joelho não está bom, mas eu tenho dores e tudo isso, mas eu sei lidar com a dor, e eu tinha feito uma época inteira a jogar no ano anterior, e era o que eu lhes dizia, mas eu joguei o ano todo, e tipo, e eles, não, mas o teu joelho está muito mal, porque eu fiz, na Indonésia fiz exame ao sangue, exame à urina, prova de esforço, eletrocardiograma, TACs, ressonância magnética ao joelho direito, ressonância magnética ao joelho esquerdo. Eu fiz exames, praticamente tudo. Eu parecia mesmo que estava a assinar no Real Madrid. E eu, pronto, reprovei no exame médico. Pela primeira, eles nem me deixaram treinar. E foi um bocadinho, foi chato, porque a Indonésia era um país que eu queria entrar, que eu já via como um objetivo, porque a Indonésia, eles são um país que ama futebol. Eles são loucos por futebol. O futebol é o número 1 e o jogador de futebol lá é tratado como uma estrela. As pessoas adoram os jogadores lá. Eles são super fortes no marketing. Todos os clubes, tu se pesquisares um clube da Indonésia no Instagram, todos eles têm mais de 400 mil seguidores. Estádios cheios. Estádios cheios. Capricham muito nessa parte. E mesmo a apresentação eu já estava, eles tinham uma equipa de mídia, a equipa de mídia já estava a ver comigo como é que nos íamos apresentar, já me tinham mostrado o guião do meu vídeo da apresentação, já estávamos a trabalhar nessa parte, e depois vir o diretor do clube e comunicar-te, olha, afinal se calhar já não vai dar porque o teu joelho vais reprovar no exame médico. Imagina. Uma pessoa pode pensar muitas vezes, especialmente quando vais para fora, não é? E sabes que as estruturas não são tão profissionais. Sim. Que pode haver muitos motivos que nos levam, os exames médicos é quase no final. Sim, e a Indonésia é de facto um país incrível. Para além depois da natureza, é as pessoas. Não é? Sim, as pessoas é do mais bondoso que há. Eu acho que nunca vi país nenhum assim. Sim, adorei. Mesmo com pouca coisa, e estão sempre a sofrer terremotos e tsunamis até, e a gente de trabalho, gente sim, super, pessoas incríveis, comida também muito boa, um bocadinho picante demais, mas muito boa, e tenho muito boas memórias da Indonésia. Tal e qual. São essas histórias, às vezes exames médicos, as histórias com agentes, como é que isto se passa? Porque muitas vezes o agente é o teu elo de ligação, não é? Para o novo clube. Com agentes tenho uma curiosa que começou na minha aventura eu assinei numa equipa ucraniana também. Já estás a imaginar em que período temporal, espaço temporal em que eu assinei, não é? Efeito Carlos Lomba aqui. Efeito Carlos Lomba, o meu amigo Putin decidiu que o Carlos Lomba assinou numa equipa ucraniana, vamos começar uma guerra e vamos destruir-lhe mais um contrato. E foi basicamente o que aconteceu. Operação especial. Eu assino, tenho a oportunidade também mais uma vez de tudo isto sempre sem garantias, e eu não tinha medo nenhum de tenho que ir à experiência, eu vou, ninguém me conhece nesse país, o meu currículo não é assim tão incrível também, eu tens que, como tu disseste há pouco, engolir o ego e ir. E fui a essa equipa ucraniana, só que na altura as equipas ucranianas, ali na altura de janeiro, fevereiro, eles, como na Ucrânia é muito frio e neva, eles vão sempre em estágio de meio da época para a Turquia. Muitas delas vão para a Turquia, em Antália. E eu fui ter com a equipa a Antália. E eles estavam lá numa espécie de meio da época, pre-season de meio da época. E estávamos lá, as coisas correram muito bem, tivemos logo uns amigáveis contra equipas de primeira liga de outros países e recebi logo um feedback muito bom, e o treinador, um dos dias, diz-me que gostei muito de ti, vamos assinar contrato, tudo certo. E eu, ótimo, definimos valores, definimos tudo, vou dormir, no dia a seguir acordo lá no hotel, e eu ligava sempre a CNN Internacional, porque era o único canal lá na Turquia, lá na televisão do hotel, que era em inglês. Pois. E eu metia de manhã, enquanto me estava a preparar para ir para o pequeno almoço, e eu ligo a CNN Internacional, Rússia invade a Ucrânia. E eu, umas semanas depois de assinar. ali... Um dia. Isto tinha sido na noite anterior. O treinador tinha-me comunicado que não, agora, porque eu estava em teste, não é? O treinador comunicou-me, não, vamos assinar contigo, gostamos muito de ti, porque tinha sido, nesse dia tínhamos tido um jogo de treino contra uma equipa de primeira liga do Cazaquistão, assim, um nível bom, e eu estive muito bem nesse jogo. O treinador disse, gostamos muito de ti, vamos assinar. E os valores são estes e tal, e eu, aceito, tudo certinho. No dia a seguir de manhã, quando acordei para ir treinar, vejo na televisão, na CNN, que a Rússia invade a Ucrânia.
E eu deixo para o pequeno almoço, que nós tínhamos o pequeno almoço todos à mesma hora, não é? E tu olhas na mesa, os jogadores ucranianos todos ali, um ambiente super pesado, todos a falarem uns com os outros, a mostrarem vídeos e alguns a chorar até, e tu pensas, ei, o que é isto? E eles até tipo, mas se calhar isto, porque eles já estavam um pouco habituados a serem invadidos naquela zona que foi naquela primeira... Sim, sempre alguns conflitos na fronteira. Sim, ali na fronteira, e eles tinham um bocado a esperança que fosse, ok, é só mais um aqui na Crimeia, isto vai, mais tarde ou mais cedo vai acabar. E tivemos ali num impasse 1-2 semanas, isto vai terminar. E esqueci-me de te contar que eu, nesta ida para a Ucrânia, o combinado tinha sido, eu pagava o meu voo para a Turquia, e as coisas dando certo com o clube, eu assinando, eles iam-me reembolsar o voo, e depois eu ia assinar o contrato e eles iam pagar todas as minhas despesas. A guerra começa, e eles decidem que ok, a época vai terminar porque o nosso país está em guerra e, desculpam Lomba, mas nós já não te vamos reembolsar o voo que vieste para cá e boa sorte para o teu futuro e até à próxima. Nós agora, a maior parte deles já nem voltaram para a Ucrânia porque todos eles estavam em idade militar, eles voltando depois não conseguiam sair, muitos deles até tiveram medo de regressar e voltar, foram para ter com familiares noutros países, e eu fiquei um pouco, abandonaram-me ali. Porque eles depois foram embora e eu fiquei ali no hotel, onde o clube estava. Fiquei ali sozinho e fiquei ali um bocado sem saber o que fazer. E o treinador, como até tinha gostado de mim, ele disse-me, olha, eu gostei de ti, tenho pena com esta situação que te aconteceu e tal. Vou-te arranjar aqui um contacto de um empresário turco que te vai arranjar alguma coisa de certeza absoluta, já que estamos aqui na Turquia. E eu, pronto, ok. Eu sempre muito esperançoso e muito... Claro, roda viva, isto sempre, ok. Para. E fiz um bocado o que tinha feito na Tailândia. Quando estive contigo, o que é que eu fiz? Eu saí daquele hotel onde eu estava, que era muito caro, que esse hotel era o clube que estava a pagar, não é? Que era um hotel 4 ou 5 estrelas, tipo um resort, tinha campos de futebol, e eu fui logo pesquisar um hotel baratinho, lá ali naquela zona, mudei-me, aquele hostelzinho, a pagar dia a dia, a esperar notícias do empresário, que há sempre à espera que, pronto, o gajo vai-me arranjar alguma coisa mais tarde ou mais cedo, e... Fiquei 2-3 semanas, o gajo não me arranjava nada, eu não, vou ter que voltar, isto já está a ficar muito caro. Voltei para Portugal, volto, no dia em que aterro em Portugal, o gajo diz-me, olha, encontrei uma coisa para ti, Azerbaijão. Azerbaijão, Primeira Liga, uma equipa recém-promovida, o teu salário vai ser X, que tal, interessa-te? E eu, já, Primeira Liga, boa estrutura, um país em crescimento, top. E ele disse-me, olha, só tens que viajar, tens que pagar o teu voo, mais uma vez, imagina esta acumulação de investimento. Despesas e... Esta é uma parte importante, não é? Que sim. Tudo isto tem que ser planeado de ti, não é? Claro. E já vindo com o histórico, sabendo que as coisas às vezes podem correr mal. Sim, tens que ir preparado para essa parte. Exato, mas aí o entusiasmo, nova aventura, não, vai dar certo, a minha mentalidade nesse tipo de aventuras é sempre, não, vai dar certo, e vou conseguir, e vou assinar, e depois eles pagam uma viagem e não passa nada. Azerbaijão, ele disse-me só, olha, tens que pagar o teu voo, depois o clube reembolsa-te tudo, e o treinador só precisa de ver se tu estás bem, se não estás lesionado, só precisa de ver 2 dias no campo e ok, está certo. Eu ok, impecável. Ele disse-me, olha, tens que te apresentar a dia X. E eu marquei voo e tal, viajei, cheguei ao aeroporto, eram cerca de 5, 6 da manhã, ninguém à minha espera no Azerbaijão. Ninguém à minha espera, dados móveis não funcionam, internet do aeroporto não te consegues conectar, eu sem internet, sem ninguém à minha espera no aeroporto. E eu acabei por me conseguir conectar através de uma pessoa que falei, que pedi, mandar mensagens lá ao empresário, mas eram 6 da manhã, o gajo ainda estava a dormir, respondeu-me passado 5, 6 horas, ei, tal, não sei o quê, ninguém te foi buscar, eu vou ligar ao diretor do clube. Ligou ao diretor do clube, o diretor do clube deu-lhe uma morada e disse ao jogador para vir ter comigo. E eu, fogo, isto não devia ser assim, mas pronto, eu vou lá ter com ele. Apanhei um táxi, aqueles táxis de aeroporto super caros, e eu chego ao diretor, o táxi leva-me ao diretor, e eu saio do táxi e eu penso, o gajo vai pagar o táxi, claro, não é? E eu, acho que é o mínimo, não é? Exatamente. E o taxista pergunta, olha, são 45 euros, acho eu, e não era carito, 45 euros, e eu faço aquela assim para o taxista, é o gajo, vai pedir ao gajo,
Exato. E ele fala com o gajo, lá com o diretor do clube, e o diretor do clube, lá na língua deles, em turco, diz-lhe: não, o jogador é que vai pagar, fala com o jogador é que tem que pagar. E eu, fogo, é que tem que pagar? Já foste, olha. Que estranho. Eu pago o táxi, não sei o quê. Depois lá o diretor leva-me lá para um cafezito. E ele diz: então, tudo bem, não sei o quê. Como é que te chamas? E eu: como é que me chamo? Como é que me chamo? Isto aqui está uma coisa, está errada. Espera aí, então. Então, então você não me vai buscar ao aeroporto? Eu vinha e tal, você não sabia que eu ia viajar? E ele: opá, eu não sabia. Eu vou-te ser sincero, eu nunca vi o teu vídeo, nunca vi o teu transfer market e nem sabia que tu ias viajar. Isto o diretor de futebol do clube. O diretor de futebol do clube. E eu chego a uma quinta-feira, que foi o dia que o empresário me disse que eu tinha que me apresentar, e isto era uma cidade diferente da cidade local do clube, era a cidade onde eles iam fazer para a época. E ele disse-me: a equipa ainda nem sequer está cá, a equipa só chega na segunda-feira. E eles levaram-me para um hotel, na quinta-feira, era o hotel para onde a equipa iria, e ele disse-me: agora tens que pagar o hotel até a equipa chegar, até segunda-feira. E eu: não, isso é impensável. Isto já parece um scam. Não faz sentido nenhum. Eu, na altura, até mandei uma mensagem agressiva ao empresário: então mandas-me a dizer que está tudo. Eu confiei nele porque foi o treinador ucraniano com quem eu tinha uma muito boa relação, que me fez a referência, e que eu pensei: ok, este gajo é um gajo sério. E ele manda-me para um clube em que ninguém está à minha espera, não sabem da minha existência, e eu chego na segunda-feira, o treinador do clube já tinha 4 jogadores para a minha posição. Já não precisavam de mim. E imagina toda esta situação. Depois, entretanto, ainda conheci lá uns empresários que me ajudaram bastante, ainda fui a 2, 3 clubes. As coisas acabaram por não dar certo, porque uns não tinham vaga para estrangeiro, os outros não tinham orçamento, e acabei por não assinar e acabei por regressar. Mas foi mais uma história no Azerbaijão. É preciso manter forças tribeiras, porque sim. uma a seguir à outra, levar porrada e manter-se em pé do género. Sim. É incrível. Recomendas este processo assim aos jovens futebolistas? Que se tiverem o espírito como eu, recomendo, e sem dúvida que foi isso que me moldou como pessoa. Todas essas experiências e todas essas vivências fizeram de mim o que sou hoje, e não me arrependo de nada. Sem dúvida. Não fiquei milionário pelo processo, mas ganhei muitas outras coisas que me acrescentam muito e que sei que me vão ajudar no meu futuro agora. Sem dúvida nenhuma. Isto faz-me lembrar muito o turismo extremo, não é? Que agora se fala que é pessoal que decide ir para o meio do nada, sem dinheiro, sem telemóvel, e tentar sobreviver. Pôr-se no desconforto. É isso, exatamente, completamente. É mesmo sair da zona de conforto, literalmente. Completamente. Sim, mas uma a seguir à outra. Isso foi a minha carreira. Tal e qual. Isso é um resumo da minha carreira. Tal e qual. Mas depois, eu acho que há uma história muito feliz, não é? Que é em 2024, quando tu chegas à Índia. Sim. Porque eu lembro-me de ver as notícias de chegar à Índia. Antes de mais, achei engraçado, porque eu tinha estado nesse ano no Paquistão, e o Paquistão e a Índia têm problemas e conflitos desde sempre, não é? Sim, aliás, eles foram, aquilo era toda uma região em conjunto, não é? Depois dividiram o território. Portanto, as pessoas são as mesmas, mas há ali muita tensão religiosa, geográfica. Sim. E a Índia é um país muito pacífico. Não tem problemas, pelo menos conflitos internacionais, quase com nenhum país. Mas há uma zona, não é, no norte da Índia, que é especialmente conhecida por ter tensões com o Paquistão, que é no norte, em Caxemira. E eu pensei: peraí, o Lomba vai para a Índia é um país gigante, para onde é que ele vai? Vai para Caxemira. Exatamente, eu tenho sempre o dom de escolher os sítios certos, e mais uma vez, na minha aventura indiana, escolhi uma zona de conflito. Tal e qual. Uma zona incrível. Aliás, lindíssima. O Caxemira mesmo, não é? Dos tecidos, não é? Dos melhores tecidos do mundo vêm dessa zona mesmo, não é? Uma zona incrível, no meio das montanhas também. Sim, lindíssimo, com montanhas lindíssimas, turismo de montanha, e muito peculiar. Parece que estás um pouco até, parece que nem parece Índia, porque ali as pessoas são todas praticamente muçulmanas, têm costumes muito diferentes, mesmo a alimentação é diferente, a forma como eles encaram o dia-a-dia é super diferente. Aliás, a Índia toda ela é um bocadinho assim, como a Índia parece um continente, aquilo é tão grande que eu sentia isso quando viajávamos para outras cidades em jogos, parecia que estava a viajar para países diferentes. A Índia é fantástica nesse aspecto. É incrível. E tu chegas na segunda divisão, na I-League, mas estamos a falar de um país com 1.400 milhões de pessoas. Portanto, eu imagino que mesmo na segunda divisão seja estádios... Bilhões.
1.400 milhões, exatamente, Sim, 1.4 bilhões, milhões, sim. 1.4 bilhões, ou seja, eu imagino que estádios, não é? A abarrotar, não é? Com 20, 25 mil pessoas. Sim, é a realidade principalmente da Indian Super League, que foi uma liga privada que foi criada, mas eu fui jogar para a Iron League, que é a liga que sempre foi a primeira divisão do país, antes deles criarem esta liga privada, até porque durante muitos anos não existia a ligação. O campeão da Iron League não subia para a Indian Super League, a Indian Super League funcionava um bocadinho tipo a NBA, era sempre ali fechada, e por isso a Iron League sempre foi muito respeitada na Índia e sempre foi vista também como uma primeira divisão. E era a divisão mais histórica da Índia. E eu sempre tive esse fascínio também de tentar ir para a Índia. Sempre gostei, sempre foi assim como a Indonésia, sempre vi a Índia como, gostava de jogar na Índia. Gostava de tentar. E sempre tentei, sempre todos os mercados de transferência eu tentava ir para a Índia. E surgiu. Eu tinha contacto com muitos empresários e houve um dia que recebi mensagem no Instagram de um empresário indiano e me perguntou se tinha interesse de ir para a Índia, e eu, como respondi aos outros todos, disse claro que sim, mas já nem estava à espera de muito, porque aquilo já me tinha acontecido muitas vezes e nunca chegava a nada, porque os empresários dizem, vou arranjar, mas depois trazer mesmo o contrato não era fácil. E dessa vez surgiu mesmo, ele disse, vou conseguir, passado uma semana mandou-me o contrato, e eu, vai dar, e desta vez coisas mais a sério. Exatamente. Pagam-me o voo, coisa que eu não estava habituado, não é? Espera aí, já estamos aqui a falar... Já estamos a subir de nível. O clube já paga o voo, já tinha o contrato assinado, já ia um bocadinho mais estável e aceitei de bom grado e fui muito feliz. Senti-me muito valorizado lá, foi talvez a minha melhor época da carreira em termos individuais, em termos de sentir-me jogador. Claro, porque... eu ia acompanhando, até ficou quase ali um mini estrelato, não é? Sim. Por cima depois acho que tornaste até capitão da própria equipa, ou tinhas assim uma influência forte junto do grupo, e tudo isso deve ser especial. Porque até o futebol, eu imagino que não tenha também as mesmas dinâmicas do que aqui, não é? Para ter uma referência, alguém como tu que traz também esses princípios, não é, de equipa, deve ajudar. Sim, até porque lá na Índia eles o princípio de treino e a responsabilidade no treino não tem nada a ver com o que nós estamos habituados em Portugal. E eu sou muito exigente, e sou muito exigente comigo e sou muito exigente com os meus companheiros, porque eu quero ganhar. E eu sinto que se os meus companheiros não estiverem a dar 100% no treino, nós vamos estar mais longe de ganhar. E eu exijo muito de mim, mas depois também exijo dos outros. E se eu vejo que não estás a dar o que podes no treino, eu cobro muito. E eles não estavam habituados a esse tipo de cobrança. E eles são muito daquele estilo de... E depois o treinador lá era super bom de grupo, mas depois no treino ele pegava no telemóvel, ia fazer chamadas, e deixava os jogadores a treinar. E eles eram muito... O treinador está a olhar, ok, vamos dar mais um bocadinho. O treinador não está a olhar, eles faziam o mínimo possível. E aquilo revoltava-me por dentro, e eu exigia muito deles. E as coisas começaram a correr bem. Nós tivemos a lutar pelo título durante praticamente a época toda. Fantástico. Depois, infelizmente, mais uma história caricata. O nosso presidente, que era o único investidor, acaba por falecer ali na altura do Natal. E a equipa fica um bocadinho assim, ok, o que é que acontece agora? Ficou ali, ficámos de lutar pelo título a não saber o que é que ia acontecer. E depois acabámos por conseguir, a equipa estruturou-se e eles conseguiram arranjar quem investisse e quem continuasse a pagar os salários, e conseguimos ainda fazer uma época positiva até ao final. Mas foi fantástico, mais pelo aspecto de sentir-te jogador. Isso. Tinhas pessoas a quererem ir ver o treino, tinhas autógrafos, não é? No final do jogo tinhas os miúdos à tua espera, a gritar, a esperar que tu fosses tirar fotografias, a pedirem autógrafos na camisola, miúdos a trazerem-me camisolas do Ronaldo para eu assinar, e eu assinar camisolas de Ronaldo. Eu pensava, eu estou a estragar a camisola do monstro, claro, eu não posso estar a assinar uma camisola do Ronaldo, não é? Isso. Mas isso enchia-te de orgulho. E miúdos, cheguei a ter miúdos a trazerem-me durante o jogo desenhos com a minha cara, a fazerem desenhos para mim, a entregarem-me desenhos. Brutal. E tu sentias-te mesmo acarinhado, e depois era aquele estilo de, durante o jogo, tu fazias assim um pormenor mais diferenciado, claro. A bancada fazia aqueles barulhos, e tu sentias, essas coisas, nós jogadores gostamos disso, gostamos de sentir isso, esse carinho. E é o feeling também do futebol, não é? Claro. Apesar de tudo, eu imagino quando se entra num estádio, mesmo com 20 mil pessoas, não é?
o burburinho, não é? O sabor, aquilo que Sim, acontece sim, no tu futebol sentes-te, é diferente, não é? quando jogas num estádio cheio, sentes-te mais jogador do que jogar em estádios vazios, não é? E na Índia senti alguns dos estádios, dava para sentir um bocadinho isso, dava para, nem todos, mas de alguns dava para sentir um bocadinho esse... Esse feeling. Sim, sim, E depois sim. é interessante porque, principalmente em países, tanto na Ásia, mas a referência do Ronaldo é inacreditável, não é? Sem Ele dúvida. não é só uma referência de desporto, mas é mesmo até a referência como pessoa, não é? Eles diziam mesmo, o Ronaldo é boa pessoa, ele faz bem pelos outros, não é? Adoram. E portanto, ter esta ligação, temos um português na equipa, Tu tem não és simbolismo. português, tu és do país do Ronaldo. É esse, tem um simbolismo diferente, não é? E portanto, depois no ano a seguir tu vais mais para o sul, não é? Que ainda tem uma ligação mais forte a Portugal, e imagino que essa ligação quase parece Portugal lá fora, não é? Sim. Eu senti isso sempre que ia jogar ali à zona de Goa, era fenomenal. É a minha zona preferida da Índia, porque é lindíssimo. Não me admira que os portugueses tenham escolhido aquela zona para Pois. ficar e para se estabelecer, porque são zonas de praias infinitas e praias lindíssimas, e depois encontras muito aquilo que nós gostamos, aquilo que nós portugueses gostamos, um peixinho grelhado em frente ao mar. Isso, e tu pensas que quando vais para a Índia e não tens muito conhecimento da Índia, tu pensas que não é possível, não é? Comer um peixinho grelhado. Pois. E lá em Goa era possível, e era fantástico. É. E tenho memórias muito boas da Índia. Na altura, quando saí do Kashmir, inúmeros comentários nas minhas fotos a dizerem Club Legend, nunca vais ser esquecido, um dos melhores que já passou por cá, e coisas que tu pensas, se calhar não era assim tão bom, mas obrigado. Tal e qual, é esse carinho, não é? Fico feliz por esse Eu carinho, lembro claro que de sim. ser perfilado na equipa base, não é? Na equipa, Sim, melhor sim. equipa do ano. Até o Transfer Market Value, não é? Até subiu Sim, e tudo lá subiu na Índia. bastante, sim. Por isso, de certa forma, é redemption, não é? Sim. No final, depois de tanto sacrifício, acho que a Índia trouxe esse conforto. Sim, não é? sentiste jogador, claro. Tal e qual. Muito bem. Eu não quero terminar a conversa, Loma, sem te ler isto, porque acho que vem de um dos teus posts do Instagram, quando estavas na Tailândia. Tu dizias assim que era: todos olhamos a vida de forma diferente. Acredito que a vida não é uma busca de prazeres, nem uma busca de poderes, mas sim uma busca de sentido, seja ele qual for. Não podemos controlar o que nos acontece na vida, mas podemos sempre controlar o que iremos sentir e fazer em relação a isso. Aliás, isso acaba por dizer muito sobre ti. Parece Viktor Frankl, mas não, isto é Carlos Loma, não é? Mas é um bocadinho isso. Qual é o sentido Até que tu tiraste? me arrepiei agora que leste isso. Isso, sem dúvida, é muito por aí, é muito com base nessas palavras que eu fui seguindo a minha vida, e foi o meu sentido, foi sempre assim, foi sempre em busca do meu espaço, em busca do meu sentido, e senti que o meu caminho, eu adoro Portugal, sinto-me super confortável aqui, os meus amigos tenho muitos amigos cá, e sinto que a minha casa é cá, mas eu sinto que eu preciso de ir e preciso de ver, o mundo é muito grande para ficar aqui a vida toda. E eu sempre senti muito isso, e eu vi também no futebol, que era a minha grande paixão desde miúdo, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, e eu senti que, ok, vou juntar o futebol à parte de ver o mundo, e vou. E foi muito assim, e felizmente tenho amigos em todas as partes do mundo, muito pelas minhas loucuras, por ter ido. E enquanto puder, vou continuar a ir. É isso. E enquanto aquecer por dentro, não é? Sem dúvida. Estamos a sentir que estamos no... Aquele desconforto, aquele não saber, e agora o que é que vai acontecer, e agora vou para um país novo, vou viver ali, e vou ter que me adaptar. Eu gosto dessa parte, eu gosto desse desconforto de estar sempre desconfortável. Claro, é isso. E muito do crescimento, não é? Vem daí, não é? É de tu desafiares e dizer, já pá, uma coisa que para ti inicialmente seria, pá, isto é impensável, como é que eu vou mandar um currículo, vou mandar os melhores momentos, e depois acabas no Líbano, acabas na Indonésia, acabas na Índia, não é? E tudo começa com aquele primeiro passo, que é quando estás nas taipas e pensas assim, pá, isto não chega, eu quero ir. E parece que não, são aqueles pequenos momentos, não é? Sim. Uma pessoa nunca sabe onde é que isto vai dar, mas é aquele primeiro passo, não é? Que desencadeou toda esta jornada. É aquele efeito borboleta que tu tomas aquela decisão naquele momento e acaba por mudar toda a tua vida. Eu às vezes gosto de pensar nesse tipo de pequenos momentos e pequenas decisões que eu tomei na minha vida, e às vezes penso, será que se eu naquele momento tivesse tomado aquela decisão ou aquela, o que é que a minha vida tinha sido? E isso fascina-me um bocadinho, mas estou feliz com as decisões que tomei. Não mudaria nada do que fiz, e estou muito feliz com o meu percurso. A minha carreira
quando era miúdo, como falámos, achei que ia ser jogador de outro nível, mas consegui fazer a minha carreira, tenho muito orgulho na carreira que fiz, foi toda a pulso, ninguém me deu nada, fui atrás de tudo que consegui, joguei em muitos países diferentes, tenho experiências em uma mão cheia de outros, em que acabei por não assinar, não aparecem no Transfer Market, mas como falamos aqui também existem experiências lá, Tailândia, Indonésia, Azerbaijão, Ucrânia, mesmo Dubai, e muito, muito feliz com o que fui conquistando e com o que ainda irei conquistar, acho eu. Sem dúvida, e acho que essa é a mesma mensagem, se calhar, de hoje, da nossa conversa, é mesmo essa que, principalmente e cá em Portugal nós vivemos muito esta carreira do jogador de futebol, não é? Tanto os miúdos, quando começam com um sonho, se calhar, de lá chegar, ou até os próprios pais têm aquela expectativa, e muitas vezes, se calhar, a resposta não é, o sucesso não depende de lá chegar ou não. O sucesso, se calhar, depende disso mesmo, de não desistir, porque, primeiro, é mesmo muito difícil lá chegar, é uma percentagem ínfima, e depois, e como tu dizias na frase, não é? É muito mais como nós reagimos, porque muitas vezes podes escolher ficar amargurado com, pá, não cheguei lá, ou não foi para mim, e ficar do género, porque é que não fui eu, e se calhar ficaste naquele papel de quase de vitimização, mas se calhar podes pegar nisso e transformares numa carreira incrível, numas experiências únicas mesmo, e transformar completamente a tua vida, não é? Sim, e é super importante os miúdos, principalmente os que querem um dia querem seguir o sonho de serem jogadores de futebol, perceberem que os caminhos não vão ser todos iguais, não vamos conseguir todos chegar de uma forma mais facilitada, não vamos todos conseguir chegar logo diretamente aos 18, 19 anos por uma primeira liga, e depois as coisas vão acontecendo e tu estás sempre ali no conforto de teres contratos de 3, 4 anos e estás confortável financeiramente e as coisas vão-te acontecendo. Alguns de nós, e até a maior parte, tu se queres chegar lá vais ter que estar preparado para o desconforto, vais ter que estar preparado para as partes difíceis, para ir sem ter garantias, se realmente é isto que queres. Eu também respeito muito quem acha que isto é uma loucura e que não estou para isso, tive muitos amigos que preferiram deixar o futebol e optar por uma carreira noutras áreas, e a maior parte deles estão muito bem na vida hoje em dia. Mas eu sempre optei por ir fazendo o que mais amo e fui sempre adiando, e pronto, fui fazendo a minha carreira assim desta forma, e acho que os miúdos têm que estar preparados para, não é um mar de rosas, não é super fácil, muito pelo contrário, mas se realmente quiserem e se realmente for esse o vosso sonho, há sempre uma forma, há sempre um caminho, nem todos temos o mesmo, mas no final acabas por lá chegar se realmente quiseres. Exatamente, e já sabem, se um dia quiserem ir para o Líbano, para a Índia, já houve um Carlos Loma que já ajudou a abrir um bocadinho mais dessa aventura. E se houver algum jogador a ouvir que se precisar de alguma ajuda, alguma dica, estou à vontade, mandem mensagem em que puder ajudar. Está aqui o homem. Carlos, nós acabámos sempre o podcast com um hábito que recomendamos. Pode ser um hábito, pode ser uma atitude, pode ser um pensamento que te ajudou a ti, que se calhar ainda praticas hoje em dia e que te ajuda a tornar-te se calhar melhores, a progredir, a desafiar-te ou até a encontrar-te. Se calhar uma prática, um hábito que tu achas que faz sentido para a tua vida, que fez e que continuas no dia-a-dia a implementar. Eu acho que... grande pergunta. Eu acho que iria escolher talvez a consistência de sentires que eu estar sempre preparado, porque a minha carreira eu estava sempre, eu nunca sabia quando é que as coisas iam acontecer, e eu a maior parte das vezes estava sempre sem contratos, à espera de oportunidades chegar, de aquele empresário responder, de aquele clube dar a luz verde, e eu tinha que estar sempre pronto para quando esse momento chegasse, e essa parte era muito difícil, Dani, era mesmo muito difícil tu conseguires, sem salário, sem perspectivas, estares às vezes 2, 3, 4 meses, treinar sozinho, manter-te bem para quando as coisas acontecerem, para tu estares preparado, porque a oportunidade tem que encontrar a preparação, e tu tens que estar preparado quando a oportunidade chegar, e essa parte enganem-se quem pensa que é fácil, porque não é fácil. E eu sou uma pessoa que sempre treinei a vida toda e sempre fui super disciplinado, mas é super difícil manteres a disciplina quando tu não tens um goal, um objetivo final. Tu sabes que eu dia não sei o que tenho contrato e vou-me preparar para aquilo. A maior parte das minhas preparações eram sempre sem saber quando. Pode ser para a semana, pode ser para o ano, pode não ser nunca. E aquele hábito mental de eu vou conseguir, tenho que manter a consistência, tenho que manter
a vontade de estar sempre preparado para quando aparecer eu estar bem, acho que é por aí. Brutal. Estares preparado. Fantástico, acho que é uma excelente partilha, é o que tu dizes mesmo, é o que se diz, não é? Da sorte é quando a oportunidade encontra a competência, e não podia estar mais de acordo, acho que é uma excelente dica. Portanto, Lomba, pá, é um orgulho ter-te cá, porque acima de tudo, especialmente numa indústria que valoriza muito o objetivo e o quanto chegas e o aparato e as luzes e quando tu vês o jogador da bola, bem na vida, as casas, todas estas luzes, eu acho que valoriza pouco o processo, não é? Eu acho que para mim tu exemplificas um bocadinho isso do processo, da resiliência, do não desistir. Portanto, foi um orgulho ter-te cá hoje. Obrigado por teres vindo completamente. Obrigado, foi um prazer falar um bocadinho sobre as minhas histórias e obrigado por me receberes, foi um gosto. Obrigado. Gostei muito. Okay.